avidarim salkayani mereatorani isaberu arba'im im kol pa'amoni חזרנו עבורות המים לשוב אל הכיתה העיר אשר בדד יושבת ובליבה חומה ירושלים של זהב ושל נחושת ושל אור. Que maravilha, meus irmãos, mais uma vez tendo o privilégio de estar aqui em Jerusalém, cidade onde meu Cristo andou, nosso mestre pisou, também o crucificaram aqui, mas quantas histórias de guerras, de lutas, de superação e de restauração. Cada pedra aqui parece ser testemunha das guerras, dos momentos difíceis que Jesus passou. Mas é um privilégio mais uma vez estar aqui e compartilhar também com vocês essas imagens. Vamos agora ali escutar um pouco da explicação do nosso guia, trazendo para o nosso grupo aqui da Caravana Fé Perfeita 2025. E logo em seguida, vamos também assistir um trecho de uma live gravada pelo pastor César, em loco aqui do Monte das Oliveiras, com essa vista maravilhosa da cidade amada, Jerusalém, capital indivisível de Israel. avidarim salkayani mereatorani isaberu arba'im im kol pa'amoni חזרנו עבורות המים לשוב אל הכיתה העיר אשר בדד יושבת ובליבה חומה ירושלים של זהב ושל נחושת ושל אור עלו לכל שירייך אני ירושלים של זהב ושל נחושת ושל אור עלו לכל שירייך אני עלו לכל שירייך אני Quando já chegava perto da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos, regozijando-se, começou a dar louvores a Deus em alta voz por todas as maravilhas que tinham visto, dizendo: bendito o Rei que vem, ao nome do Senhor, paz no céu e glória nas alturas. Disseram-lhe alguns fariseus dentre a multidão: mestre, repreende os teus discípulos. Respondeu-lhe Jesus: digo-vos que se estes se calarem, as próprias pedras clamarão. Era uma situação complicadíssima. Eu não sei se vocês conseguem não tentar imaginar. A cidade era só ali dentro. Aqui era parte da entrada da cidade. O deserto está ali atrás. Galileu, com seus discípulos, vestidos daquela forma típica deles, simples e humilde, iam subindo aqui para Jerusalém. No mesmo momento em que de Cesareia Marítima, o representante do próprio imperador vinha subindo para Jerusalém para ir lá na Fortaleza Antônia de ir lá administrar a Páscoa. Nesse mesmo tempo, a questão é que quando o povo devia estar todo lá para receber o representante de Deus na terra,
né, Pôntios Pilatos. Na verdade, o povo estava aqui estendendo suas vestes para um simples galileu que estava descendo, fazendo esse caminho aqui, descendo essa montanha em direção à cidade, montado no seu jumentinho e colocando as suas vestes. Aí, assustados, os fariseus começam a falar, é melhor calar esse povo para não chamar muito a atenção essa situação que está acontecendo agora. E Jesus fala, se esses se calarem, as próprias pedras clamarão. Então essa é a situação que nós estamos passando. Bom, depois Jesus para em algum momento. Se vocês olharem aqui aquela cúpula arredondada, abaulada, meio preta, bem aqui perto de nós, dá para ver? É uma igrejinha bem pequena que chama Igreja de Dominus Flevit. Ela tem a forma de uma lágrima, porque é nesse lugar que Jesus olha para a cidade e chora sobre ela, profetizando que dias virão e essa cidade será destruída e não sobrará pedra sobre pedra. Isso passa a ser uma profecia que se concretará alguns anos depois. Shalom! Nós estamos de volta aqui em Jerusalém, exatamente agora no Monte das Oliveiras. Estamos aqui no palco de muitas profecias, de muitos acontecimentos que já tomaram lugar e que ainda haverão de acontecer. Estamos aqui no lugar onde Jesus chorou avistando a cidade de Jerusalém. Nós queremos remontar a história, voltando aqui à nossa entrada esta semana, quando falamos sobre a entrada triunfal de Jerusalém, que se deu numa quarta-feira, dia 4 de abril do ano 30. Ele vem de Betânia, Betfagé, para aqui no Monte das Oliveiras, quando uma multidão o quer transformar no rei, confrontando com o Pilatos que estava acabando de chegar na cidade. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Na quarta-feira, ele está aqui na cidade. Na quinta-feira, ele sobe aonde é o templo, aonde estava construído o templo, que será, ali hoje está uma mesquita. Ele vai até ali e, como já foi explicado e lembrado, aquele era um lugar magnífico. Herodes havia feito a obra mais importante, mais imponente que ele houvera construído. Feito toda aquela terraplanagem, imagine fazer uma terraplanagem daquela sem trator, sem máquinas, manual. Ele fez aquela terraplanagem, vocês estão vendo ali tudo plano, muito bonito. E nos dias de Jesus aquela terraplanagem estava pronta, mas ao redor do templo ainda faltavam, diz o historiador Flávio José, ser colocadas as pedras que fazia a calçada em volta do templo. E quando ele saía do templo na quinta-feira, acontece algo extraordinário, porque seus discípulos estavam assim, de alguma maneira, impressionados com a beleza do templo. E a Bíblia relata este fato assim, isso na quinta-feira. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximou-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Estavam assim, estarrecidos, boquiabertos com aquilo. E Jesus, porém, lhes disse: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não será derribada. Veja que nós temos aqui uma coisa que nos chama a atenção. Nunca devemos nos prender à estrutura física de uma igreja. Nunca devemos colocar igreja no coração. Nunca devemos ter uma casa como sendo a referência. As pessoas estão apegadas à igreja. Nós aí no Brasil ouvimos muito isso. Meu pai, meu avô nasceu nesta igreja e eu vou morrer nesta igreja. Sabe? Isso é o que os judeus estavam tentando. Jesus desconstruiu isso, dizendo: isso vai passar. Não importa qual seja o nome, se é católica, se é batista, se é presbiteriana, só é a nossa igreja, isso tudo vai passar. Não vai ficar nada. Então Jesus estava desconstruindo esta ideia da igreja. Aí, quando Jesus
faz esta afirmação, estou aqui com você na quinta-feira. Estou aqui na quinta-feira com você, Jesus saindo do templo. Estando ele, depois de ter saído do templo e atravessado e voltado para o Monte das Oliveiras, que é o lugar onde nós estamos, assentado no Monte das Oliveiras, aí vocês estão assentados, e ele é assentado com os discípulos, em particular, dizendo-nos: diga-nos, quando serão estas coisas? Que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Fizeram 3 perguntas para Jesus. Quando é que vai cair o templo e não vai ficar pedra sobre pedra? Qual será o sinal da tua vinda e qual é o sinal do fim do mundo? E Jesus calmamente responde aos seus discípulos assim. E Jesus respondendo disse-lhes: veja, acautelai-vos para que ninguém vos engane. Então, a primeira coisa que nós precisamos aqui notar é que nada deve te enganar. Nem o dinheiro, nem a fama, nem a beleza, nem a casa, nem a estrutura de uma igreja, nada. Nada é nada. Acautelai-vos que ninguém vos engane. E então ele começa a descrever os acontecimentos que tomarão conta e que acontecerão para chegar à destruição do primeiro templo. Aí ele dá sinais que quando você ver Jerusalém ser sitiada, quem estiver no campo não volte, quem estiver no telhado não desça, porque haverá dias como nunca houve de tanta dor e de tanta miséria sobre a terra. Como é que isto vai acontecer? Então, foi a explicação. Um general romano chamado Vespasiano, grande general, foi designado por Nero, imperador, para vir acabar com a rebelião dos judeus que acontecia aqui nesta região. E ele, então, terminando com a destruição de Massada, depois volta pela Galiléia e vem para Jerusalém, que era o foco das rebeliões. E ele sitia Jerusalém. E a fome e a miséria se instaura em Jerusalém. Mas o que o Flávio Joséfos declara é que, isso é impressionante, 3 dias antes de Vespasiano sitiar Jerusalém, os chamados canibais, ou seja, aqueles que seguiam Jesus, que se reuniam todos os domingos para comer o pão e tomar o cálice. E eles chamavam, porque disse, aqui é a minha carne. Então, eles pensavam que eles são os canibais comendo a carne de Jesus, os fanáticos. Aqueles que eram chamados de canibais, eles simplesmente, sem nenhuma explicação, se reúnem e abandonam a cidade. Um grupo de pessoas, 3 dias antes de Vespasiano chegar, ele abandona a cidade e foge, desaparece. Mais tarde, você vai entender que antes de uma destruição, haverá alguém que vai ser preparado para fugir da destruição. Isto fala da vinda do Senhor. Que antes que a miséria, o caos, se instaure com o que nós chamamos de grande tribulação, um povo vai desaparecer da terra. Avisado, subitamente, saíram daqui, escaparam daquilo que se instaurou aqui. O José disse que eles comeram até as cascas das árvores, as folhas. A miséria era completa, aí o povo estava completamente enfraquecido, e essa era a estratégia, que acabasse todo o mantimento e o povo não tivesse força para resistir à força da destruição. E, neste interim, enquanto essas coisas estavam acontecendo aqui, morre em Roma Nero, suicida. E ele se suicida, então chega a mensagem para que o general Flávio Joséfos retorne a Roma. E ele deixa em seu lugar o seu filho Titus. Vespasiano volta a Roma e Titus fica em seu lugar. E aí, escute bem, viu? Essa é muito interessante. Aí, o pedido de Vespasiano ao seu filho, que vai substituí-lo, era:
eu não quero que você destrua o templo. Não destrua o templo. Porque era a obra mais imponente que havia sido construída e que Roma tinha como referencial. Não destrua o templo. Jesus disse, não ficará pedra sobre pedra. E agora a ordem era, não destrua. Destrói ou não destrói? Vai prevalecer a palavra de um general ou a palavra de Cristo? E a Jerusalém estava sitiada e tal. E quando houve então a entrada do exército romano, quando eles entraram para conquistar, não foi a ordem de Titus contrariando a ordem do seu pai de destruir, mas simplesmente como os judeus se refugiaram no templo, eles colocaram fogo. E aí o templo vem abaixo, quando ele falou que o ouro escorreu pelas ruas da cidade, que eles tiveram que escavar para não ficar pedra sobre pedra. E aí a história relata que Vespasiano vai na Alexandria, e da Alexandria ele não chega nem em Roma, ele é aclamado novo imperador na Alexandria e se torna o grande imperador do Império Romano. Então eu estou tomando um pouco da história para mostrar aqui o cumprimento do que Jesus diz, não importa aquilo que vai tentar contradizer o que ele falou. O que ele falou vai se cumprir integralmente. Cemitério judaico, né? Devem fazer alguma celebração. Estamos agora no Jardim das Oliveiras. Essas oliveiras são milenares, né? Elas são realmente de fato do tempo de Jesus, né? Isso é provado cientificamente com carbono 14. Sabem que essas oliveiras têm mais de 2000 anos de história. E aqui acabou de nascer um broto, né? Uma árvore aqui diferente, com espinhos. E acredita-se que dessa árvore, com esses espinhos, é que foi feita a coroa de Jesus. Acabamos de descer do Monte das Oliveiras e chegamos agora no Jardim do Getsemane, onde você percebe aqui diversas oliveiras, né? E lá atrás está o muro, que nessa época não existia, mas existia o muro do Templo de Jerusalém. Onde está aquele domo dourado ali, aquela mesquita muçulmana, existia o templo. E foi nesse jardim aqui, numa noite, que Jesus foi traído por Judas. E daqui ele foi levado até a casa de Caifás. De lá seguiu toda aquela via dolorosa que já fizemos também, Fortaleza Antônio, todo aquele processo. E de lá ele foi crucificado. Foi daqui que ele suou gotas de sangue. Daqui a unção de Jesus Cristo, a unção de Deus que estava sobre Jesus, o deixou. E ele era simplesmente um homem sendo levado para a morte. Mas ele não desistiu por mim e por você. Getsemane significa isso, prensa de azeite. E aqui é que ele foi prensado. E agora vamos assistir um pequeno pedaço de uma live também gravada pelo pastor César, aqui do Jardim do Getsemane. Então, no momento em que ele estava aqui por uma razão. Mas, gente, uma força de expressão na hora de fritar os ovos, na hora de resolver o problema. Ele disse, será que não tem outro jeito, não? Pai, se o senhor arranjar outra maneira. Aqui um pouco ele volta atrás e disse, olha, eu vim aqui, foi para esta hora. Então, a tua vontade se cumpra em mim. Eu quero só lembrar a você, só lembrar. Irmã Rose, até aqui, quando ele inicia o ministério dele, a unção sobrenatural estava sobre ele. Mas naquele momento, a unção deixou ele. Ele saiu daqui exatamente como é a senhora. Como sou eu, um homem apenas. Porque ele não podia morrer como Deus. Ele era perfeito, mas agora ele tinha que morrer como um homem. Ele tinha que enfrentar o que ele ia enfrentar pela frente, sabe, não é? Com uma super unção sobre a vida dele, que eu fui capaz de vencer porque eu estava ungido de uma maneira sobrenatural. Não, ele era um homem.
Ele tinha que morrer, ele era o parente redentor representado no livro de Ruth. Ele tinha que enfrentar a realidade que eu e você enfrentamos. E por isso eu gosto quando a Bíblia diz assim, e ele foi tentado em tudo. Então ele foi tentado ser ladrão, ele foi tentado ser homossexual, ele foi tentado brigar, ele foi tentado fazer coisas horríveis, mas ele não fez. E aqui ele parte para a prisão como homem. Quando aqueles homens vieram a enfrentá-lo, a prendê-lo, ele não reagiu. Ele podia ter simplesmente mexido o dedo e acabado com tudo. Mas ele não reagiu. Ele deixou ser preso, ele deixou ser zombado, ele deixou ser escarnecido, ele apanhou, ele sofreu, ele padeceu. Ele simplesmente sofreu em nosso lugar. Para dizer para vocês, eu quero que vocês reconheçam que eu padeci para que você não viesse a sofrer. Eu quero dizer para você que eu venci o pecado, para você sair daqui dizendo, o pecado já está vencido. Louvado seja Deus! Eu fico entusiasmado e digo a você que nós precisamos aprender a valorizar o que Cristo fez por nós. É uma obra extraordinária. E devolveu a nós a felicidade de pensar, de ter que enfrentar o que tiver que enfrentar, inclusive a hora final, que ninguém quer saber. Quando fala em morrer, parece que assusta todo mundo. Não, todo mundo é salvo, mas na hora que vai morrer, não, deixa eu ficar mais um pouquinho aqui. Não é? Mas até essa hora, por quê? Porque nós somos feitos desta carne que veio da terra e fomos feitos para viver aqui. A gente não quer sair daqui, não. Mas quando a gente chega nisso, eu gosto disso, sabe, de pensar assim. Paulo olha para a situação e diz, eu não quero, irmãos, que vocês sejam como os demais que não têm esperança. Se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, então nós cremos que também com ele nós vamos reinar. E quando terminar esta lida e lá no céu eu chegar, haverá uma multidão de irmãos esperando para me abraçar e perguntarão a uma voz, voltados para mim. Ó, conta-me como você, irmão, venceu e chegou aqui. E falarei e contarei, foi Jesus que me salvou. E que por este pecador a si mesmo se entregou. Foi o quê? Graça, superabundante graça. Foi graça, preciosa e doce graça. Foi graça, irmão, eu lhe digo que foi assim. Foi só pela graça de Jesus que venci e cheguei aqui. E falarei e contarei, foi Jesus quem me salvou. E que por este pecador a si mesmo se entregou. Então, este é o lugar que nós estamos. O lugar da prensa do azeite. Lugar onde ele foi prensado e que o evangelista Lucas escreveu que a sua aflição e a sua agonia foi tanta que o seu suor transformou-se em grandes gotas de sangue. Você agora se espalhe, procure uma oliveira, numa sombra. Jesus, não sei se estava, foi à noite, né? Onde você quiser, pode descer aí, ó. Onde tiver um pé de oliveira, uma sombrazinha, vá você sozinho para ter seu momento. Cada um com o seu momento com Deus.
nossa direita. Nós vamos até o Monte Sião. Vamos agora direto ao lugar onde está o túmulo do rei Davi. Precisa estar com a cabeça coberta. Mezuzá. Toda vez que você entra, você tem que apertar aqui. E aqui um grupo de judeus fazendo suas orações. Celebrando ali, de acordo com a tradição, o mausoléu do rei Davi. Estamos no alto do Monte Sião e aqui acredita-se que é a casa onde Jesus teve a última ceia, o cenáculo da última ceia, onde desceu o Espírito Santo também e acontece Pentecostes. Quando nós voltamos para a nossa fé, estamos aqui neste cenáculo alto, o guia também é muito claro em dizer, gente, isso aqui é o que a tradição afirma, de maneira mais forte, que o Espírito Santo desceu aqui. Pode ter sido aqui, em algum outro lugar, mas em algum lugar. Você sabe que não é esta construção, não era assim. Devia ser um lugar bem mais simples, não tinha esta beleza arquitetônica que tem aqui, né? Mesmo sendo a casa de uma pessoa, porque na verdade o Espírito Santo não desceu no lugar onde foi celebrada a ceia. A ceia foi na casa de uma pessoa rica, mas quando os discípulos estavam com medo da perseguição dos judeus, eles estavam refugiados, para ser mais claro, num cubículo. Não era num lugar luxuoso, era numa coisa mais rude, mais simples. E assim a gente sabe, o que a gente sabe é que desceu, e o importante é que ele desceu, e o mais importante ainda é que ele desceu na nossa vida. Falei sobre lá em Cesareia, sobre a descida do Espírito Santo que aconteceu aqui. Agora seguramente a gente sabe que Cesareia não foi lá no lugar, mas foi em Cesareia que o Espírito Santo desceu na casa de Cornélio, e foi a extensão, a expansão do Evangelho para as nossas vidas, a nossa abertura, né? De que nós, os gentios, também temos comunhão com o Espírito Santo, da mesma maneira que o povo judeu teve aqui em algum lugar em Pentecostes. Isso é até o grande nó da história. Estamos aqui agora na região do Cardo, uma antiga rua, que era a rua principal no tempo romano, né? Onde tinha a feira, onde vendiam as coisas. Era uma rua igual a essa. Ali ficavam os comércios e aqui a rua principal onde passavam as pessoas. Essa imagem mostra um pouco, um desenho, né? Mostra como era essa rua, que até hoje está preservada, principalmente o piso, né? E aqui, gente, chegamos a um ponto onde percebe-se as muralhas antigas de Jerusalém, construída pelo rei Sedequias. Tem aí entre faixa de 5 a 6 metros de espessura. Para vocês entenderem a dificuldade que seria para derrubar uma muralha dessa. E chegando agora no Muro das Lamentações de dia, né? Estivemos aqui ontem à noite e agora estamos aqui no período de dia. Mesmo assim, com o sol quente, os judeus não param de chegar para orar e lamentar a destruição do templo. Bem, gente, boa noite. Vou aproveitar o gancho aqui do pastor para, antes de tudo, em meu nome, agradecer o pastor César, a Janete, todos vocês, por trazer esse grupo maravilhoso aqui para nós, para nos abençoar. Para a gente é sempre um prazer, é sempre importante recebê-los aqui. Eu acho que a gente cumpre realmente uma tarefa especial, fazer esse meio de campo
entre essa terra, essa geografia e aquilo que vocês acreditam, as histórias que vocês conhecem. Eu me sinto honrado em fazer isso. Agora, mais do que isso, eu me sinto também abençoado realmente pelo fato de vocês estarem aqui. E eu acho que essa bênção ela vai muito mais além do que a mim pessoalmente. Acho que vocês não têm ideia do quão importante essa vinda de vocês para cá. Ela é importante no sentido de fortalecer o elo de vocês com a sua própria fé através dessa terra. Foi o palco daquilo que representa a fé para vocês, o que aconteceu. Então, fortalecer isso já é algo muito especial. E ao fortalecer isso, vocês também fortalecem um vínculo conosco, com o povo judeu, com a terra de Israel, com os nossos valores. A gente vê que são vínculos comuns entre nós, cada vez mais. A gente vê isso, eu vejo no olhar dos israelenses, que vêm vocês entrando aqui no hotel, em outros lugares, com muito respeito. Porque numa época dessas, de conflito, como está tendo agora, não é algo normal de vir gente do outro lado do mundo para ser aqui, onde todas as televisões do mundo estão mostrando uma catástrofe, um genocídio, imagens horríveis. Eu sei que vocês não viram absolutamente nada disso, mas ninguém nem entende essa possibilidade, né? E vocês deixam tudo para trás, às vezes até conselho de parente, amigo, não vai lá não, espera mais um pouquinho e vem para cá. Isso fortalece esse vínculo e também nos dá um apoio muito forte, não só moral, por saber que a gente tem essa aliança de vocês, mas econômico também, financeiro, né? É a minha família particularmente que agradece por eu poder realmente levar para casa o salário do meu trabalho que eu gosto de fazer, o motorista e o efeito dominó de várias outras pessoas, né? No hotel, restaurante, os garçons, os fornecedores de alimentos, é toda uma cadeia de coisas que vocês movimentam estando aqui. Então só tenho a agradecer a cada um de vocês. Vocês vão receber um certificado de peregrino, ainda não? Ainda não, tem uma provinha final, tá aqui, só vai receber quem passar de ano. Quem não passar de ano tem que voltar no ano que vem, fazer de novo todo o curso de peregrino. O Beno vai fazer umas perguntas, se responder certinho recebe certificado. A verdade é que esse certificado vem oficializar isso que eu estou falando para vocês. É um certificado de peregrino de Jerusalém, assinado pelo ministro do Turismo de Israel e pelo prefeito de Jerusalém, em gratidão à vinda de vocês e a essa aliança de Abraão, não é? Estamos juntos, como se diz. Então, vocês realmente merecem, enquadrem isso. Isso é muito importante, mostrem para todo mundo. Levem a paz de Jerusalém para os seus lares, levem a bênção nessa cidade. Espero que vocês encontrem todos os seus entes queridos e contem para todo mundo dessa sua experiência aqui. Porque, no final de contas, vocês são os nossos embaixadores. Muito mais importante do que o Itamaraty no Brasil, do que o Ministério das Relações Exteriores. Cada um de vocês levando sua experiência para lá, para fazer isso de uma forma muito mais digna e autêntica do que os representantes aí do exterior. Então, novamente, muito, muito, muito grato de fundo de coração, em nome de todos aqui nessa terra. E também as palavras do Ashraf, do nosso motorista. Primeira coisa, ele sente por não conseguir se comunicar com vocês na sua língua. Mas ele se comunicando pelos olhares, ele também se sentiu muito bem aqui na companhia de cada um de vocês. Ele se sentiu quase em família. Ele agradece a todos vocês e quer ver vocês de novo no ano que vem em Jerusalém. Amém. Deus quiser. Aliás, era a velha saudação Deus proporcionar dos peregrinos que vinham de todas as partes a Jerusalém. Até o próximo ano em Jerusalém. Amém. Obrigado. Estes dias juntos que você vai fazer a viagem. Se você for agradável, você vai se tornar agradável. Se você se fechar, você vai se tornar uma pessoa reclusa, à parte, indiferente. Então, se você for grosseiro, se você for organizado, tudo isto vai transparecer nos seus dias aqui. E quero dizer que, da minha parte, eu agradeço imensamente a cooperação de todos e quero dizer que se eu
deixei de fazer alguma coisa que você esperava que eu fizesse por você ou pelo grupo, eu lamento e peço desculpas e também perdão a todos. E quero dizer que eu procurei fazer aquilo que era melhor. Eu procurei dar a vocês não apenas uma viagem de turismo, mas procurei dar a vocês conhecimento e procurei fazer com que a tua fé crescesse na palavra e se estabelecesse mais em Deus. E eu quero aqui terminar aqui dizendo: dias melhores estão pela frente. Eu acredito nisso de todo o coração e digo assim, sem medo de errar. Quando você vem, como diz o Beno, nós abençoamos este povo, você vai lembrar que Deus falou: eu abençoarei aqueles que te abençoarem. Então nós viemos aqui para abençoá-los e fomos abençoados. E olhe bem a história da sua vida, ela vai melhorar. Deus abençoe vocês e que em tudo que vocês puderem ou forem fazer, que a sua vida seja próspera. Eu lembro das palavras do apóstolo João, que diz: desejo que seja próspera a tua alma, assim como é próspera a tua saúde, os teus negócios, a tua fé, que você seja próspero em tudo. Deus faça crescer e frutificar na sua vida tudo o que você deseja, seja vitorioso. Deus abençoe. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua cooperação. Foi um prazer servi-los aqui na terra de Israel. Glória a Deus. Glória a Deus. Bem, pessoal, chegamos ao final, estamos aqui já a bordo, quase a bordo da aeronave. Nossa caravana vai embarcar daqui a pouco e finaliza agora a nossa caravana perfeita 2025. Vamos saindo de Dubai para São Paulo, 15 horas de voo, e de lá cada um vai pegar seus destinos para seus voos domésticos, né? Obrigado você que chegou até aqui, não se esqueça de se inscrever no canal e de acompanhar todos os vídeos. Se não acompanhou as lives, se inscreva também no canal do Pastor César para acompanhar todo esse trabalho. Deus abençoe a todos vocês, meus irmãos.